boa noite a todos. O tema que eu escolhi para a gente trabalhar na noite de hoje, nessa exposição doutrinária, é o Consolador Prometido. Mas eu vou pedir licença já desde o início, porque normalmente eu faço as minhas exposições falando principalmente às pessoas que estão chegando à Casa Espírita. E não vai ser diferente na noite de hoje, mas hoje eu também quero me dirigir aos espíritas, aqueles que já estão bastante tempo na casa, aqueles que já estudam, que trabalham, enfim, que já se consideram realmente espíritas. Nós sabemos através do próprio Mestre Jesus que ele prometeu que enviaria um Consolador para que revivesse os seus ensinamentos, né? E explicasse muitas das coisas que naquele momento, naquela época que Jesus vivia, ele não teria condições de explicar. Não pela sua capacidade, mas pela capacidade de entendimento da sociedade da época. E nós sabemos também, através da doutrina espírita, que esse Consolador prometido é a doutrina. Os espíritos nos informam isso. E na noite de hoje, eu gostaria de tentar passar uma mensagem de que a gente entendesse o porquê a doutrina espírita é esse Consolador, mas que a gente precisa realmente viver a doutrina espírita para que ele seja um consolo na nossa vida. Se a gente não conseguir realmente viver os ensinamentos espíritas, ele vai ser mais uma religião, ele não vai ser realmente o Consolador prometido. Muitas vezes eu escuto as pessoas dizerem, quando começam a se interessar pelo Espiritismo, ou mesmo às vezes em conversas, né, com amigos, com pessoas do meu trabalho, e as pessoas dizem assim: mas espírita gosta de sofrer, né, Juliano? Eu disse: nossa, não sabia disso, sou espírita há 10 anos, não sabia que espírita gosta de sofrer. Espírita não gosta de sofrer, gente. Isso, na verdade, é uma falta de conhecimento sobre o que a doutrina espírita prega. Só que também há uma questão aí importante, que grande parte dessa informação chegar distorcida às pessoas de fora do movimento espírita é culpa nossa, dos espíritas. E uma das questões de ser culpa nossa é porque dentro das leis de Deus nós temos a lei de amor e de justiça. E muitas vezes dentro do movimento espírita nós estamos colocando a lei de justiça acima da lei do amor. E isso é um erro. Deus, quando vai colocar alguma questão de justiça para qualquer um de nós, Ele sempre vai usar de indulgência, Ele sempre vai usar do amor, para ver qual é a melhor maneira de nós quitarmos aquele débito. Então, se Deus, que é o Pai Supremo, não separa a lei de justiça e de amor, como nós estamos separando? Como nós espíritas estamos colocando a justiça em primeiro lugar e esquecendo do amor muitas vezes? Um líder religioso da Igreja Católica, o Papa Francisco, que eu acho que tem contribuído de boa maneira para várias coisas, apesar de não ser uma pessoa perfeita, tenho lá minhas críticas contra algumas atitudes dele também, mas ele postou numa rede social essa semana que os cristãos deveriam se unir em torno daquilo que eles têm em comum, que é o cristianismo, que é os ensinamentos do Mestre. E ele foi, olha, não vou usar uma palavra de baixo calão, né, mas ele foi assim metralhado na rede social, principalmente pelos irmãos evangélicos. E eu digo isso, tenho vários amigos evangélicos, e eu digo que eles combatem a doutrina espírita de maneira errada, porque nós não devemos nos combater dentro do cristianismo, porque quando a gente combate um irmão cristão, ou mesmo um irmão ateu, a gente esquece de combater as coisas que realmente precisamos, que é o aborto, as drogas, os vícios, e que nós espíritas e evangélicos pensamos igual. E usando esse exemplo, trazendo para o nosso assunto de hoje, nós espíritas precisamos usar a lei de amor, porque senão vamos estar caindo no mesmo erro. Os evangélicos, quando criticaram o Papa essa semana na rede social, e claro que não foi o movimento todo, foram alguns,
eles criticaram justamente usando a lei de justiça, dizendo que haveria vários erros dentro da Igreja Católica, né? Mas esquecendo da lei do amor, esquecendo de ver que tem muita coisa boa no meio católico. E eu digo isso, meus irmãos, porque eu vejo hoje pessoas dentro dos centros espíritas, mas principalmente nas redes sociais, se dizendo médium espíritas, e essa palavra espírita foi uma palavra criada por Kardec. Então quem se disser espírita, ele tem que ser kardecista, apesar de que hoje já tem centros de outras denominações usando a palavra espírita, e é um erro, né? Vejo muitas pessoas se dizendo, eu sou espírita kardecista, para poder diferenciar, né, de outros centros. Mas eu digo isso porque nós hoje dentro do centro espírita e nas redes sociais, nós estamos usando principalmente a lei de causa e efeito para julgar as pessoas, para dizer às pessoas o motivo do sofrimento delas. Ah, Juliano, mas dentro da doutrina espírita nós temos o karma, a programação reencarnatória, a lei de causa e efeito. É verdade. Mas quando alguém procurava Chico Xavier, por exemplo, uma mãe que perdeu um filho, tem um caso bem assim didático que virou até filme. A mãe perdeu um menino de 5 anos num tombo de bicicleta. Quem é pai aqui, né, pode imaginar o que é o sofrimento de perder um filho aos 5 anos de idade num tombo de bicicleta. Uma morte, na visão da maioria das pessoas, boba. E quando ela chegou lá no Chico Xavier, ele disse o que para ela? Olha, mãe, o seu filho desencarnou porque ele precisava desencarnar, era a hora dele. Se ele falasse isso, meus irmãos, ele estaria sendo como muitas vezes as outras religiões fazem, porque elas têm essa visão de dizer muitas vezes que as coisas aconteceram porque Deus quis assim, e essa não é a visão da doutrina espírita. O que Chico fazia? Em primeiro lugar, ele dizia para essa mãe: mãe, o seu filho está vivo. Essa era a primeira mensagem que ele dizia para ela. E ele dizia também para essa mãe que ela não estava sozinha, porque Deus jamais abandona seus filhos. E ele fazia mais, ele tinha capacidade de se comunicar com o mundo espiritual, então ele trazia uma mensagem do filho dela, do mundo espiritual. E só depois desse processo de conforto, né, desse processo dessa mãe estar muito mais preparada para enfrentar essa situação, é que talvez, se a mãe insistisse, ele buscaria informações para dizer: olha, realmente aconteceu porque era dessa maneira. O seu filho veio programado só para reencarnar, para viver 5 anos nesse corpo. Então, meus irmãos, sempre primeiro a lei do amor, só depois a lei de justiça. A doutrina espírita, ela é o consolador prometido. Então, como nós vamos esquecer de consolar aqueles que buscam a casa espírita? Quem é mais antigo aqui na casa sabe bem melhor do que eu, essa casa tem mais de 70 anos. Quantas e quantas famílias e vidas essa casa já ajudou? Eu conheço uma jovem que chegou aqui nesta casa, nem caminhava direito, tão problemático que era a obsessão dela. Ela vinha carregada, uma pessoa bem jovem, menos de 30 anos, ela vinha carregada aqui pelo pátio por 2 pessoas, na época pelo marido e mais alguém auxiliando. Ela tinha dificuldade de ficar sentada lá nas cadeiras, e graças a Deus ela melhorou. Hoje ela não frequenta a casa, não se tornou espírita, mas ela foi ajudada. Então já pensou se essa menina chegasse aqui, nós sentássemos aqui na cadeira e conversássemos com ela e dissesse: olha, a tua obsessão é culpa das tuas escolhas do passado. Será que essa é a melhor maneira da gente informar as pessoas do que é a doutrina espírita? Não. Algum tempo atrás, uma pessoa até bem conhecida aqui de Rio do Sul, não vou citar nomes que não há necessidade, ela perdeu o filho num acidente de carro. E eu tive a oportunidade de conversar com ela algumas vezes. Eu não conhecia ela, conhecia ela de vista, mas ela não me conhecia e eu não conhecia, nunca tinha conversado com ela. Mas eu fazia uma exposição doutrinária em outra casa daqui de Rio do Sul e eu vi que ela estava sentada na primeira cadeira. O meu tema da noite não era a morte de ente querido.
Mas eu tomei a coragem e a liberdade de, depois da palestra, conversar com ela e dizer para ela: olha, continue aqui, porque você vai encontrar as respostas que você busca. E tenha certeza que o seu filho está vivo. Conversei com ela mais 2 ou 3 vezes. O ano passado, quando veio aquele jovem que veio já Rio do Sul 2 vezes, que faz psicografias, uma das primeiras psicografias recebidas foi ela que recebeu. Era a mensagem do filho dela. Ela chorou a mensagem toda. Eu não tive a oportunidade de estar presente no dia, mas eu vi depois pelo YouTube, pelo Facebook, depois que eles postaram a gravação. E eu confesso para vocês que chorei muito em casa também. Então, meus irmãos, esta é a mensagem da doutrina espírita. Essa é a mensagem de amor e de consolo que nós precisamos levar daqui, de porta para fora. O mundo hoje já tem sofrimento demais. O mundo hoje já tem problemas demais. É claro que dentro da doutrina espírita, nós sabemos sim que os nossos sofrimentos são consequência das nossas escolhas. Mas acima de tudo, nós temos que ter a certeza do amor de Deus. Kardec nos disse na obra O Céu e o Inferno que todos os nossos defeitos causariam algum tipo de sofrimento. Então, qualquer problema que nós tenhamos ainda a enfrentar, seja ele um vício, seja da maledicência, do álcool, das drogas, da comida, do sexo, erros pequenos às vezes, mentiras que nós contamos, são problemas, são defeitos que vão nos ocasionar algum tipo de dor. Mas a doutrina espírita também vem nos dizer que acima de tudo isso, essa dor tem cura. Esse sofrimento tem cura. E ele justamente se cura porque as nossas encarnações são a melhor maneira de nos melhorar. É a melhor maneira de nos livrar de sofrimentos futuros. Muitas vezes os próprios sofrimentos são a cura. A nossa alma muitas vezes está tão abalada por problemas que nós ocasionamos que não há outra maneira fora da dor. A grande verdade, meus irmãos, é que nós só realmente modificamos a nossa vida, o nosso comportamento nos momentos de dor. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que vive uma vida tranquila, uma fase da vida tranquila, e está procurando se melhorar naquele momento, está procurando modificar o relacionamento com a família, com os filhos, com a mulher, está estudando, pensando consigo mesmo, aonde eu preciso acertar mais. Eu não conheço. Deve existir, mas eu não conheço. Agora, nos momentos de dor e de crise, quando o nosso casamento, por exemplo, entra em crise, é que daí nós vamos pensar: será que nós não precisamos melhorar em alguma coisa para resolver essa crise do casamento? Isso acontece em toda a nossa sociedade, meus irmãos. As empresas só melhoram nos momentos de crise. Nos momentos de crise é que se fazem as grandes descobertas, né? Se melhoram os processos de dentro da empresa, porque precisa se economizar, precisa se melhorar para a empresa se manter ativa. Então é nos momentos de dor que a gente cresce, é nos momentos de dor que nós nos melhoramos. Ah, Juliano, mas eu não sei, eu tenho uma dificuldade de aceitar a doutrina espírita, porque quando está tudo bem é fácil a gente conversar sobre isso, mas quando a gente está sofrendo muito, é muito difícil aceitar isso aí. Aceitar que todo esse sofrimento que eu estou passando, a culpa é minha. Eu falo até em tom de brincadeira, mas esse sofrimento tem data para acabar. É só a gente começar a enfrentá-lo e acertar, resolver esse problema de uma vez. Se a gente tem um problema, por exemplo, de relacionamento com o nosso marido, ele é um marido difícil, problemático, né? Ou a esposa, mas normalmente é o marido mais problemático. Se eu não quero mais vir casada com esse marido, se eu quero resolver, se eu quero pular essa etapa da minha evolução, eu preciso resolver esse casamento e terminar esse casamento.
Eu preciso entender quais são as minhas diferenças com Ele. Nós precisamos ter em mente a certeza de que não vivemos só essa vida, e a vida, elas são continuações das outras que já vivemos. Então, se eu tenho um marido difícil, nós temos já várias reencarnações juntos. Eu não quero mais reencarnar com ele, resolve essa pendência. Eu posso até me separar fisicamente aqui nessa vida, mas eu tenho que me separar bem, me separar pelo amor, me separar sabendo que a convivência não dá mais, mas sem ódio, sem rancor, sem briga, sem detestar o meu ex-marido, sem usar os filhos como meio para afetar o ex-marido ou a ex-mulher, que é o que a gente vê muito. Então, se eu quero melhorar a minha vida, faça bem feito. Quando aprendemos com os sofrimentos, eles não acontecem mais, pelo menos naquela área que a gente venceu. Um exemplo bem fácil para a gente entender: um alcoólatra que teve um câncer de intestino, de estômago, em decorrência do abuso da bebida. Ele fez o tratamento do câncer, fez a operação, melhorou, fez quimioterapia e se livrou do problema do câncer, se curou. O câncer hoje é curável, e na grande maioria dos casos, apesar de a gente ter uma ideia de que o câncer é uma sentença de morte, e não é mais na nossa sociedade de hoje. Mas esse alcoólatra que se cura do câncer, ele recebeu uma nova oportunidade nessa reencarnação, para fazer uma mudança de vida. Então, se ele quer continuar a vida dele bem, ele tem que ter aprendido com o sofrimento. E qual é o aprendizado? Que o vício do álcool é um erro, que vai ser ruim para ele e para todos que estão ao seu redor. Então, ele quer que o sofrimento do câncer acabe, não seja mais alcoólatra. O problema é que a grande maioria das vezes, depois da melhora, esse cidadão volta a cair no vício do álcool. A grande maioria deles volta ao vício. E daí nós vamos reclamar da vida, das dificuldades, né? A doença com certeza vai voltar e vai se reclamar do sofrimento, mas ele é um reflexo das nossas escolhas, de problemas que precisamos vencer. Juliano, mas a vida é muito dura. É verdade, eu concordo. A reencarnação é difícil mesmo. E ela nem poderia ser diferente no mundo em que vivemos, porque nós não somos espíritos perfeitos. Eu acabei aqui de relatar que nós só melhoramos na dor. Então, como a vida vai ser um mar de rosas? Como ela vai ser fácil? Como eu vou me ajustar com aqueles que eu tive problemas no passado, se eu não conviver com eles aqui novamente? Se eu tive um inimigo do passado e o recebo como filho, essa convivência vai ser dura, ela não vai ser simples. Mas qual é a melhor maneira de você pegar dois desafetos e resolver essa animosidade? Sendo pai e filho. Qual é o sentimento mais nobre do nosso planeta? Mãe e filho, pai e filho. Então, meus irmãos, a sabedoria de Deus, ela é infinita. E dentro dessa questão da vida ser dura, eu sempre tive dificuldade de aceitar a palavra ou a frase: tudo concorre para o bem. Tudo. Eu tive muita dificuldade, principalmente quando cheguei na casa espírita. Mas hoje, depois de estudar, de apanhar, de aprender, de sofrer, eu entendo que realmente tudo concorre para o bem. E tem uma história, uma pequena história verdadeira que ilustra bem isso. Um médium vinha para a casa espírita e tinha acontecido algumas coisas na vida dele que ele vinha pensando sobre isso. Mas como? Mas será que essa situação aqui realmente tudo concorre para o bem? Mas como? Como que isso vai concorrer para o meu bem? Aonde isso vai me ajudar? E ele veio com esse pensamento na estrada. Chegou na casa espírita, foi se preparar para o trabalho mediúnico. O primeiro espírito que se manifesta no trabalho mediúnico é o mentor dele. O mentor dele diz, através de outro médium, que tudo concorre para o bem. Que
que ele jamais esteve sozinho naquela dificuldade que ele estava passando. Porque não só ele como mentor, mas havia vários espíritos o auxiliando. Só que há determinadas coisas na vida que precisamos passar para o nosso melhoramento. E o que eles podem fazer para nos ajudar, muitas vezes é sentar conosco e chorar. Quando há uma perda de um ente querido, meus irmãos, não há o que fazer. Não é porque somos espíritos que não vamos sofrer a perda de um filho. Não há como não sofrer. Agora, o que não pode haver é desespero. O que não pode haver é revolta, achar que Deus não existe. Por que aconteceu isso comigo, se acontece em todas as casas? Quantas famílias perdem os filhos jovens? Eu conheço uma família daqui de Rio do Sul, bem abastada financeiramente, que o casal perdeu o filho com 18 anos. 18. Uma grande empresa, o menino estava estudando administração para se preparar para assumir a empresa junto com o pai e desencarnou no acidente de carro. Então imagina a dor dessa mãe, desse pai. Nós que somos pais, nós somos egoístas, né? Nós sonhamos coisas para os nossos filhos que nem sempre são as melhores, mas que nós imaginamos ser as melhores. E eles sonhavam com esse menino administrando a empresa. E ele desencarnou. Então, no momento desse, o que o protetor vai poder fazer é sentar junto com essa mãe e esse pai e chorar junto. Porque nós vamos precisar viver esse luto, essa dor, esse sofrimento. Mas nós precisamos ter a certeza que esse jovem está vivo. Eu tenho um caso, até bem próximo a mim, de um pai, de uma mãe que tiveram uma criança especial. Ela tinha hidrocefalia, se eu não me engano é o nome da doença, né? E ela veio, os médicos diziam já que ela sobreviveria só 3 anos, e ela viveu 10. E um dia esse casal estava, principalmente o pai e os avós do pai estavam tristes, e eu disse o seguinte a eles: foi muito difícil a reencarnação dela. Com certeza ela sofreu bastante, foram 10 anos de muita luta, né? De muitos tratamentos médicos, de muitas cirurgias, mas com certeza ela chegou agora no mundo espiritual liberta. Ela chegou no mundo espiritual radiante, porque ela cumpriu a missão dela, ela cumpriu a reencarnação dela problemática. E mais uma vez nós precisamos nos apegar à lei do amor, porque futuramente eu vinha saber que este espírito tinha se suicidado nas últimas 5 encarnações. Mas será que era importante eu dizer isso para a mãe e para o pai? Fiquem felizes porque ela se suicidou nas últimas 5 encarnações. Não. O importante era dizer aos pais dela que ela estava viva e estava bem. E nós tivemos notícias dela e que realmente ela estava muito bem. Na verdade, ela se apresentou por alguém próximo também que tem mediunidade de visão e não conheceram ela, né? Porque ela era uma criança normal, uma criança feliz, estava feliz porque tinha vencido o grande desafio que foi a sua encarnação. Muitas vezes, meus irmãos, os problemas não são eles de verdade, são a nossa maneira de enxergar as coisas, é que tornam as coisas muito mais difíceis. Meu avô desencarnou aos 94 anos, eu era bem apegado a ele, viveu bastante, né? 94 anos. E os últimos 2 anos ele não andava mais, o corpo dele físico estava bem debilitado. E ele sofria muito com aquilo porque ele sempre foi uma pessoa muito ativa, então ele não se conformava de não caminhar mais. E no dia do velório dele eu estava, confesso, bastante triste, e na madrugada sentei ao lado do caixão, peguei o livro do Evangelho segundo o Espiritismo para fazer uma oração, e o Espírito disse para mim que não era para mim ficar triste, porque o meu avô tinha voltado a andar. Então as dificuldades estão na nossa maneira de ver. Tudo, absolutamente tudo, concorre para o bem.
Juliano, mas nós ouvimos sempre a frase do Mestre Jesus que o amor cobre a multidão de pecados. É verdade, foi o Cristo que disse isso. Então nós precisamos passar por determinados sofrimentos? Não. Se o amor cobre a multidão de pecados, o amor cobre a multidão dos erros. Nós podemos acertar os nossos débitos pelo amor. Mas será que estamos preparados para isso? Será que queremos fazer isso? Eu fiquei muito triste essa semana, confesso para vocês, porque uma pessoa conhecida minha, uma pessoa religiosa, não é espírita, ela postou na rede social dela várias vezes uma frase muito infeliz. Ela disse: não esperem de mim aquilo que vocês não têm para oferecer. Será que essa é a maneira de nós nos relacionarmos com as outras pessoas? Só vamos dar a determinada pessoa aquilo que a pessoa vai nos retornar? Esta é a lei do amor? Não. Essa é a lei do egoísmo. Eu só vou oferecer algo para alguém se alguém me der algo em troca. Não foi isso que Jesus ensinou. Esta não é o amor que cobre a multidão de pecados. E isso que ela é cristã, frequentadora de igreja, estudante do Evangelho. Mas, infelizmente, ela ainda não aprendeu a mensagem do Cristo, como a maioria de nós ainda também não. Eu preciso dizer, meus irmãos, que os espíritas não podem ser defensores da pena de morte. Como defender a pena de morte um espírita? A morte não existe. A execução de um criminoso que deve sim pagar pelos seus erros na esfera dos homens, a execução dele vai tornar-lhe um espírito problemático no mundo espiritual. Apenas isso, vai mudar ele de dimensão. Mas ele vai continuar sendo o criminoso que era aqui, e mais revoltado ainda. Eu preciso também dizer que nós não podemos defender o movimento Sul é Meu País. Existe uma obra chamada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é claríssima, de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos. Nessa obra é claríssimo. O Brasil é indivisível. E como nós espíritas, com todo o conhecimento que tem, estamos defendendo isso. Eu vejo vários carros de espíritas com esse adesivo colado. Essa é o amor que cobre a multidão de pecados? Não. Nós espíritas também não podemos ser a favor do aborto. O Livro dos Espíritos é claro. Kardec perguntou quando era aceitável o aborto. Os espíritos responderam: só em caso de perigo de morte da mãe. Como nós vamos defender o aborto? Nós vamos relativizar aquilo que a doutrina espírita traz para o nosso gosto? Aí não seremos mais espíritas. Pelo menos não podemos usar esse nome. Nós precisamos sim ser contra as drogas. Como nós, através do Evangelho, através do amor, vamos defender o uso das drogas? Nós precisamos ser contra. E eu não digo só das drogas, cocaína, etc. Do álcool, do cigarro. Ah, Juliano, mas isso quer dizer que eu não posso tomar mais uma cervejinha? Bom, se você tiver controle para tomar uma cervejinha, não tem problema. Mas se em cada festa que você vai, você perde o controle e toma 10 cervejinhas, não tome a primeira. Alguns dias atrás eu vi críticas muito duras ao Divaldo Pereira Franco. E algumas delas eu combati. Confesso a vocês que eu sou meio metido, corajoso. Costumo